ao tema de hoje, que é o poder de uma equipe, que quando você não percebe, você não é promovido. O poder de uma equipe que se você desconhece, você não é promovido. Eu sou o Julerdi, toda terça e quinta aqui com você, trazendo conteúdo para ajudar qualquer pessoa em função administrativa a alcançar um cargo de liderança em uma grande empresa. Eu estou abrindo aqui o meu conhecimento, minha experiência, tudo que me levou de analista a gerente, para que isso possa ser usado para você também. Pessoal chegando, muito boa noite. E pessoal, obrigado a todos vocês que estão aqui. Como sempre eu peço, tem conhecidos, conhecidas, amigos, pessoas que você estima e que você quer que cresçam também, manda o aviãozinho, tá bom? Compartilhem, vamos aumentar a nossa comunidade. Agora indo direto ao ponto, vamos falar sobre esse tema. O poder de uma equipe, que quando você não percebe, você não é promovido. E para falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte, o que eu já vi muitas vezes, percebo ainda muitas vezes no mercado. Tem muitas pessoas na função de líder ou à frente de uma equipe que fazem essa gestão à moda antiga. São pessoas que acreditam que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como que isso se traduz? São pessoas que têm a crença de que o líder tem o papel de resolver todos os problemas sozinhos. Que o líder é um oráculo, onde várias pessoas da equipe ficam trazendo ali desafios, demandas, problemas de atendimento com o cliente, problema com o fornecedor, o equipamento que parou de funcionar, uma conta que não foi paga, o mercado, a concorrência, e que tudo ele vai receber e vai matar no peito e vai responder exatamente o que tem que ser feito, da maneira correta, a melhor resposta, a melhor solução. E essa é uma maneira de pensar, um modelo mental à moda antiga, que vai repercutir na sua carreira, que vai te impedir de crescer. E eu vou te dizer como. Antigamente, esse pensamento era comum e ninguém questionava. Então o que acontecia? Um líder que poderia ter ali 10, 15, 8, 7, 5, 300 pessoas abaixo dele, tinha que dar resposta para tudo. E todo mundo aceitava aquilo. Era normal, era comum, era corriqueiro. E aí isso veio perpetuando, só que com o passar do tempo, as pessoas investiram mais em si mesmo, no conhecimento. A informação ficou mais acessível com a internet, por exemplo, e as pessoas foram se desenvolvendo. E com o passar do tempo, você passou a ter muitas pessoas mais qualificadas e mais capazes de resolver problemas. Só que o modelo antigo de pensar continuou presente. Então esse líder que acreditava que tinha que ter resposta para tudo, não tinha o hábito de escutar a sua equipe. Ele não costumava sentar, ou ele não costuma sentar, porque esses líderes ainda existem em grande quantidade, não costumam sentar com a sua equipe e escutá-los para saber o que eles pensam do problema, como eles acham que pode ser resolvido, qual é a melhor solução que eles veem. E por não fazer isso, ele desestimula essa equipe. E se você tem um líder assim, se você faz parte ou já fez parte de uma equipe assim, talvez você tenha chegado no mesmo sentimento. Qual é o meu papel num lugar onde eu só aperto o botão, eu só faço o que os outros mandam, eu não tenho que pensar em nada. E sem desafio intelectual, todo mundo que trabalha numa função administrativa e que quer crescer, acredita na sua capacidade, ou pelo menos quer se tornar capaz de ser merecedor de um cargo acima. Ou seja, tem que ser capaz de pensar, de analisar, de tomar boas decisões, de fazer a diferença. Quando você tem essa expectativa e quer crescer, mas está numa equipe de um líder que não te escuta, de um líder que quando você vai falar, ele te interrompe, ou nunca implementa nada que você fala, ou nem sequer entra numa discussão positiva contigo de, olha, eu acho que essa é uma boa ideia, eu acho que essa não é uma boa ideia, esse é um bom caminho, esse não é um bom caminho, ele está te frustrando mentalmente. E aí você começa a ficar cansado, cansada, e você começa a querer sugerir menos. E aí você entra numa vala comum. Pessoas que têm chefes que acreditam que tem que ser um oráculo, começam a deixar de querer participar da solução, de dar sugestões. E quando você faz isso, você se igualou àquele chefe e você se torna parte do problema. Porque aquele chefe certamente não é capaz de dar as melhores respostas para tudo. Ele precisa ouvir a equipe. Mas quando você, desestimulado, deixa de querer participar da solução e começa a sucumbir a esse modelo mental, você se torna parte do problema. Porque você começa a agir no automático. Então, o grande diferencial que vai te fazer na carreira é você sempre parar e analisar. Isso que eu estou fazendo me promove ou me demite? E aí, por que eu faço essa pergunta, me promove ou me demite?
Porque muita gente fala assim, ah, fui promovida, fui promovido. E depois fala assim, me demitiram, me mandaram embora. E eu acredito fortemente que ninguém é promovido e ninguém é mandado embora. Você se promove com as ações que você tem, com o comportamento, o posicionamento que você tem. E você se manda embora com com o seu comportamento, com a falta de ação, com a sua omissão, né, com de repente o seu comportamento automático, falta de entrega, mas é você que escolhe o que você faz ou o que você deixa de fazer. Então você se promove, você se demite. Isso não está no teu líder nem na tua organização. E aí o que eu quero trazer para você é luz sobre isso. O seu comportamento, quando você tem um chefe que não escuta a equipe e quando você sucumbe a isso e começa a achar isso normal, entra no modo automático e de repente está, por exemplo, numa reunião escutando problemas, mas não, isso não é da minha área, isso não é da minha responsabilidade, não, não vou fazer isso porque não fui pago para isso, você se tornou parte do problema. E nessa hora, eu te pergunto, esse comportamento está te promovendo ou te demitindo? A sua promoção e a sua demissão estão na sua mão, sempre estiveram. E a maioria das pessoas que não cresce é porque não percebe isso. E quando vira essa chave e começa a avaliar, isso que eu estou fazendo me promove ou me demite? Isso que eu estou fazendo me promove ou me demite? Esse meu resultado me promove ou me demite? Elas mudam o curso das coisas, porque você começa a moldar o seu comportamento, se policiar e também se policiar em relação às suas entregas. Mas se você não tem essa consciência, você vai cair no massacre do dia a dia, da rotina. E a rotina cansativa, num ambiente que não te estimula, pode fazer você entrar numa vala comum do comportamento automático, onde você não agrega mais valor, você reporta problemas. E aí é aquela história, olha, a máquina parou de funcionar e você vai até o teu chefe, que é aquele oráculo, ele acredita que é um oráculo e fez o time dele acreditar que só ele pode ter a resposta. Você vai no teu chefe e fala, chefe, a máquina quebrou. E acredita que fazendo isso, você vai conseguir uma promoção. Mas não vai. Porque isso, quando você faz isso, quando você leva um problema, você está se igualando às outras pessoas da sua equipe. E se você quer crescer, alcançar um cargo de liderança, quer ser promovido, você não pode estar na média, você não pode ser igual às outras pessoas, você tem que se destacar. E sabe como se destacar de maneira muito simples? A máquina quebrou, a máquina parou. Ok, isso é importante ser reportado, mas reporte com uma alternativa de solução, no mínimo uma. Olha, a máquina quebrou, mas é a mesma máquina que a empresa XYZ, que fica a 10 km da gente, tem. E eles têm ociosidade depois das 5. E a gente pode mandar o nosso material para lá, que eles vão produzir, vão rodar para a gente, vão cobrar tanto. É a melhor solução? Eu não sei se é, mas você está levando uma solução. Porque quando você só reporta o problema, você está na mediocridade, você não está fazendo nada, você não está agregando valor. E tem muita gente que não está agregando valor e que está querendo ser promovido, está querendo alcançar um cargo de liderança. O tempo passa e reporta problemas como ninguém, da maneira que aprendeu. E acha que isso por si só, o tempo de cadeira vai fazer ser promovido. E aí essa promoção não vem. E de repente, chega alguém novato na empresa ou na equipe que reporta problemas, mas também soluções, alternativas, que começa a escutar pessoas na hora de construir soluções e aí por isso constrói soluções melhores. E essa pessoa começa a se destacar, chama atenção. Mesmo que o seu líder possa ser alguém de mente fechada, que se sinta ameaçado e não queira colocar aquela pessoa em evidência, os outros líderes começam a perceber. E aí essa pessoa que chegou agora vai crescendo, começa a assumir funções e de repente é líder daquele que era chefe e começa a liderar essa pessoa de uma outra maneira, quebrando paradigmas, querendo escutar dele, desse antigo chefe que achava que era um oráculo, qual é a opinião dele. E ele começa a construir a solução com esse líder, que entrou depois dele. E sabe por que eu sei que isso é verdade? Porque isso também aconteceu comigo. Na minha empresa que eu estou atualmente, eu cresci relativamente rápido. Em algum momento, eu comecei a assumir, ser líder de pessoas que quando eu entrei estavam acima de mim. E aí eu comecei a mostrar para elas a minha maneira de pensar. E para algumas delas foi um paradoxo, um paradigma que eu estava quebrando. Que fala assim, como assim você quer que eu dê uma sugestão? Quer que eu dê uma sugestão? Mas eu já estou te falando o problema. Quem tem que dar sugestão de melhoria do que fazer agora é você, chefe. Me fala aí. Porque foi treinado tanto tempo, condicionado tanto tempo a acreditar que quem tem as soluções é o líder, que cai nesse comportamento. Mas esse comportamento, ele é uma armadilha para o teu crescimento.
E você pode estar cometendo isso sem nem perceber. O meu papel aqui hoje é colocar luz, criar consciência em você e te perguntar, de fato, as suas ações, os seus comportamentos, os seus resultados no dia a dia, nas reuniões que você participa, na empresa que você está, elas estão te promovendo ou te demitindo? Você está na média ou está se destacando positivamente? Os resultados que você constrói, ninguém ou quase ninguém constrói e entrega na sua empresa ou não? Tem mais 3, 4 pessoas tão boas quanto você. Quando acontece alguma coisa que é muito importante, é um grande desafio, um grande problema, ou até mesmo uma grande oportunidade, você só vai lá e conta para o teu líder, ou você conta e já leva também uma maneira de capturar a oportunidade, ou uma solução, uma sugestão para resolver o problema? Como tem sido isso na sua vida? E se você eventualmente ainda não é aquela pessoa que quando vê uma oportunidade reporta, fala também como capturar, quando vê um problema e reporta, leva também uma sugestão, eu te pergunto, você acredita que se você não faz isso, isso te promove ou isso te demite? Quando eu falo te demite, é te manter no mesmo lugar, eventualmente, em último caso, pode até mesmo ser caso de demissão. As suas ações hoje te promovem ou te demite? Te demitem? E qual é o papel da equipe e a força da equipe? O tema de hoje é que você não pode achar normal um chefe ou alguém que está à frente de uma equipe que acredita que só ele pode dar solução para tudo. Mesmo que seja o teu caso hoje, não ache isso normal. Comece a buscar uma maneira de mudar de equipe, de mudar de área, de mudar até de empresa se for necessário. Mas não ache isso normal. Porque amanhã você é o líder do futuro. E isso que você está construindo, se você não questionar, você vai ser uma pessoa que vai ter uma liderança nesse modelo. Isso é péssimo. Por quê? Aquele chefe que acredita que é um oráculo, ele só quer saber os problemas e ele fica deliberando. E a experiência dele ajuda ele a acertar bastante. Só que ele não percebe que o poder de uma equipe é o conhecimento coletivo. Se eu tenho uma equipe de 5 pessoas, é a mesma coisa que eu ter a inteligência de 6 pessoas somadas, desde que eu dê chance para que a inteligência daquelas outras 5 pessoas se manifeste. Um líder que tem a humildade de escutar um problema e colocar na mesa para saber escutar a opinião da sua equipe, o que ele está fazendo é enriquecendo o próprio conhecimento com outros pontos de vista que ele não teria se ele não escutasse aquelas pessoas. E quando uma daquelas pessoas fala algo que para ele não era óbvio, mas é novo e faz sentido, ele conecta essa informação com o que ele já sabe. E conecta essas duas partes com uma terceira. E as soluções tendem a ser melhores. E aí, quando essa solução é melhor, ele e a equipe se destacam. A força de uma equipe está na sinergia. E a sinergia diz que quando você soma as partes, o resultado é maior do que a soma das partes individualmente. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, que quando eu somo 3 pessoas, o resultado não é 3, é maior que 3. Quando eu somo o conhecimento de 3 pessoas, o resultado não é o conhecimento de 3 pessoas, é mais do que isso, porque é o conhecimento delas interligado e as conexões trazem novos conhecimentos. Hoje em dia, a gente está num mundo tão veloz, com tantas... as coisas mudam tão rápido, que os problemas são novos e diferentes, são diferentes, né? São novos, são diferentes, e as soluções para esses problemas também são novos. Então, acreditar que eu sozinho tenho resposta para vários problemas novos é arrogância. E tem alguns chefes que caem nessa armadilha. E você não pode cair nessa armadilha. Você não pode achar isso comum. Porque amanhã, quando você for líder, se você fizer isso, você vai ser mais um na multidão. E o que eu quero fazer por você é que você se destaque. Eu quero que você continue crescendo sempre, se destacando. Como? Trabalhando as suas crenças, o seu modelo mental. Infelizmente, a maioria das pessoas não percebe isso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Infelizmente, a maioria das pessoas se acostumam com a mediocridade. E aí, sucumbem a ela. O que eu mais vejo são reuniões onde a gente está discutindo ali um desafio, um problema, ou enfim, algo que tem uma providência que tem que ser tomada. E se você botar 10 pessoas numa sala, a maior probabilidade é que em torno de 70, 80% daquelas pessoas não vai agregar valor nenhum. Tendem a, inclusive, ficarem calados, caladas. Sabe por quê? Porque se acostumaram com aquela mediocridade. E isso não pode fazer parte de você. Por que isso é uma grande oportunidade? Porque quando você percebe que você, ao entender que a soma das partes gera um resultado maior do que a soma delas individualmente, ou seja, que a equipe é, na verdade, a força, você começa a não só querer falar mais, mas você dá mais valor ao que está sendo dito. Então você aprende a escutar.
E quando você está escutando o que o teu colega, o teu par está dizendo, e ousa em juntar aquilo com o que você já sabe, e aí, quando o teu líder está tomando uma decisão que você entende que poderia ser melhor, você vai lá e complementa. Quando você leva junto de um problema uma possível solução, pode ser que o seu líder não tenha mais que dar uma solução porque ele goste demais da que você já levou. E aí implemente a sua solução. E aí você começa a se destacar, porque num ambiente de 10 pessoas onde só 2 ou 3 falam, você é uma das que falam. Num ambiente onde todo mundo leva problema, você leva problema, leva a solução, implementa a sua solução e deu certo. E o teu líder gosta. E aí você vai se destacando cada vez mais. E por isso é uma oportunidade. Porque se você quer ser promovido e chegar na elite, fazer parte de um grupo mais seleto de pessoas que lideram, que é a menor parte das pessoas da empresa, você tem que fazer o que a maioria não faz. E você não pode transferir a responsabilidade desse seu crescimento para ninguém que não seja você. Não é o teu líder que te promove. E nem é o teu líder que te demite. Na verdade, quem te promove ou te demite é você, com as suas escolhas, com as suas ações e com os teus resultados. E aí eu te pergunto, faz uma autoanálise. Você, hoje, se destaca positivamente da maioria? Se eu tivesse a chance de encontrar com o teu líder e perguntar para ele, eu tenho uma tremenda oportunidade que paga 10 mil reais para uma pessoa muito boa. Você tem alguém para me recomendar? A pergunta é, você seria o nome lembrado pelo seu líder ou pela sua líder? Você é a pessoa que ele me falaria, caramba, vai me doer perder, porque faz muita diferença para mim. Mas é a pessoa que eu tenho para te indicar. Eu não consigo pensar em ninguém melhor do que ela, melhor do que ele. É você? Você conseguiu posicionar o seu nome, construir essa marca na cabeça, na mente do teu líder? E se você, de repente, chegar à conclusão que não, tá tudo bem, porque você não vai mudar o passado, mas você pode mudar o presente e o futuro. O que você decide fazer a partir de agora? Sabendo que você tem que ser membro de uma equipe, porque o poder da equipe é a soma dela. Então você não pode ser mais um na equipe. Você tem que ser um diferenciado ou uma diferenciada na equipe. Como? Agregando valor. Agregando valor dando sugestões, agregando valor pegando os problemas para si mesmo e resolvendo, agregando valor pegando os problemas e pelo menos contribuindo com uma possibilidade de solução, agregando valor identificando oportunidades e pedindo para implementar elas, para capturar aquela oportunidade, agregando valor vendo coisas que estão erradas e denunciando, reportando, não se omitindo. Quantas pessoas não caem nessa armadilha de se omitir quando vem algo errado porque não querem falar mal de ninguém, não querem entregar ninguém. Mas aí você se torna cúmplice. E se você for cúmplice, você vai ser o que a maioria é, porque muita gente vê as coisas erradas e não reporta. Então, o que você quer? Você quer fazer parte da maioria e ser promovido? Não conheço esse caminho, eu não consigo te ajudar. Eu não conheço. Eu não sei como alguém que se comporta na média é promovido. Não é esse o método que eu tenho para contribuir para você. Agora, o método que eu conheço é como te ajudar a perceber o que você está fazendo e a ser uma pessoa que se destaca, diferenciada, para que assim você seja reconhecido ou reconhecida e alcance aquele cargo de liderança que você sonha, alcance a sua promoção, o seu aumento de salário, né, a melhor qualidade de vida para você e para sua família. E hoje a gente está falando de equipe. E quando eu falo de equipe, eu resgato. Tem 2 tipos de pessoas que lideram equipes para mim. Um que eu chamo de chefe. São aqueles que acreditam que são os responsáveis por tudo que acontece, por tudo que tem que ser resolvido, pelas decisões tomadas. E o time deles são apenas as pessoas que implementam os comandos dele. Ele não tem humildade o suficiente para acreditar que alguém abaixo dele pode ter uma solução melhor que a dele. E aí essa arrogância que ele tem não permite ele ouvir aquela equipe. E por não ouvir aquela equipe, é uma equipe que só executa, se sente desestimulada. E o clima naquela equipe vai ficando pior. E aí toda aquela estrutura vai ficando insustentável. E pode até ser que perdure para sempre, mas nunca vai ser uma área, uma equipe que entrega os melhores resultados. E você tem o outro tipo de pessoa que tem equipe, né? Que é o líder. Para mim, o líder é aquele que sabe que o papel dele é, na verdade, otimizar recursos, escutar o melhor de cada pessoa, concatenar ideias e, junto com a sua equipe e a sua experiência, tomar as melhores decisões, que pode vir dele mesmo ou de alguém, de qualquer outra pessoa da equipe, ou até mesmo de alguém de fora, porque esse líder, ele aprendeu que escutar tem valor. Então não adianta só estar por educação balançando a cabeça. Você tem que escutar e interiorizar. Interiorizou? Caramba, o que eu posso tirar dessa ideia? Como eu posso contribuir? E é alguém que quando tem alguém abaixo da equipe dele que não está se comportando assim, vai lá e estimula. Ei, você
Vamos lá, eu quero mais, você pode mais, eu quero saber o que você pensa, como eu posso resolver isso aqui? E aí aquela pessoa começa a ter coragem de ousar e começa a usar e se torna uma versão melhor de si mesma, começa a se destacar. Então esse líder desenvolve pessoas para se destacarem. E isso é muita humildade, porque o chefe tem medo de desenvolver as pessoas abaixo dele, porque ele acha que aquelas pessoas podem tomar o lugar dele amanhã. O líder, ele quer desenvolver as pessoas abaixo dele, porque ele quer que tenha alguém pronto para liberar ele para voar mais alto e alguém que ele vai deixar ali tocando a casa, né, para que tudo continue funcionando. Percebe que são dois modelos mentais muito diferentes, mas que se misturam no dia a dia das organizações, sendo que eu ainda vejo muito mais chefes do que líderes. Sabe por quê? Porque eles aceitaram que aquela coisa, daquela maneira de trabalhar, daquele jeito, é normal, é comum. Foi como eles viram. E aí eles, em algum momento, estavam na vala. E por algum acaso do destino, conseguiram chegar àquela função de liderança. Mas repetem aquele padrão que não era bom para eles, eles repetem com a equipe deles. E aí quando vem alguém que é líder de verdade, constrói resultados tão maiores que passa atropelando aquele chefe. E amanhã se torna líder dele. E se ele não mudar, ele não vai continuar na equipe. Se ele mudar, se ele aceitar mudar, ele vai ver que o que ele fazia não faz o menor sentido, porque ele vai ser confrontado com uma realidade completamente nova. Esse é o poder da equipe. Equipe, times, em grandes times, você pode ter um craque, você pode ter um Messi, um Pelé da vida. O Pelé, por exemplo, né, nas Copas que o Brasil ganhou. Um craque, o maior jogador da história, mas sozinho ele não ganha nada. E ó, que o Pelé não tinha ninguém igual a ele. Agora pega o Pelé e coloca numa seleção que não tinha a menor tradição e não tinha craques. Não sei, qualquer país aí, sem tradição no futebol, ele não teria ganhado uma Copa do Mundo. Agora o Pelé, com a virtude daqueles talentos que jogaram com ele, fizeram do Pelé o Pelé. O Pelé só se tornou Pelé pelas pessoas que jogaram com ele. Não só, né? Vou corrigir minha frase. O Pelé se tornou o Pelé pelo talento extraordinário que ele tinha e graças às pessoas que jogaram com ele. Porque se o Pelé tivesse nascido no tempo errado, no país errado, talvez a gente nunca tivesse ouvido falar dele. Se tivesse ele mais 10 pernas de pau, que não contribuíam, que não tocavam bola para ele, que não entendiam o pensamento dele, a gente nunca teria ouvido falar do Pelé. Mas ele tinha pessoas virtuosas do lado dele. E ele, vezes, dava a bola para essas pessoas fazerem gol, outras vezes recebia a bola dessas pessoas para fazer o próprio gol, né? E aí isso fez do Pelé o maior jogador da história. Então perceba que o poder do time é que um time forte é muito maior do que um indivíduo, por melhor e mais competente que ele seja. Um chefe que acredita que tem que tomar as decisões sozinho, ele é muito mais fraco do que um grupo de pessoas com menos experiência e talvez até menos capacidade que ele, mas que unidos, juntos, somam esforços e ultrapassam ele completamente. Agora, se ele tiver a humildade de entender que não tem que ser chefe, tem que ser líder, junto com a grande experiência e a capacidade que tem, e unir a ele a capacidade, inteligência e competência do time, ele decola. E é isso que você tem que achar normal. Você não pode se acostumar com nada diferente disso. Você, como equipe, além de achar normal, tem que fazer o seu papel. Você precisa dar sugestões, você precisa trazer soluções, você precisa ser protagonista, você precisa estar atento a oportunidades, juntar os pontos, você precisa se manifestar, mesmo que no começo te dê medo, porque você pode achar que o teu chefe não vai gostar, mas você precisa ousar. Se você sentir que o teu chefe nunca vai te dar liberdade, você está no lugar errado. Agora, se você começar a usar e essa pessoa te escutar, você tem um líder. E essa pessoa vai te dar cada vez mais corda. E essa corda, quando a gente dá corda para a pipa, o que ela faz? Ela sobe, não é? Você tem um carretel, você tem lá, tá com 11 metros de linha e a pipa está aqui. Se eu der corda para ela, der mais 2 metros, o que ela faz? Ela sobe para 13 metros. Você vai ganhar corda quando você começar a agregar mais valor, participar, questionar, levar soluções, capturar oportunidades, mesmo que você ainda não seja o líder da equipe. Mas esse é o seu papel, porque um bom líder vai te agradecer por isso. E aí você vai subir, assim como uma pipa, que eu sei que é por isso que você está aqui. Você quer o teu cargo de liderança, você quer ser promovido, você quer um salário melhor, e eu consigo te ajudar. Lembrando que não vai ser um caminho fácil, não existe atalho, mas é um caminho possível. É um caminho que é trilhado pela minoria, mas ele é possível. Não importa quantas pessoas sejam minoria, se alguém fez, você pode. Mas ele vai te cobrar o preço do desconforto,
de você deixar de fazer, largar velhos hábitos que não te levam para cima e adotar novos hábitos que te levam para cima, mas que não são simples, porque a sua mente não está acostumada, você pode achar aquilo bobo em algum momento, você pode achar aquilo puxa-saquismo, você pode achar mil coisas. Mas o importante é, escute o que eu estou te falando. Vai na reunião e mesmo que os outros achem que você está falando demais ou puxando saco, participe. Emita a sua opinião com sabedoria, sabendo falar e com bons argumentos. Viu uma oportunidade? Não deixa para lá. Viu um problema em uma área que não é sua? Não deixe de tentar contribuir. Mesmo que você não seja pago por isso. Porque quando você faz isso, você está se destacando. E aí você vai sim, junto com boas pessoas, com um bom time, estimulando a escuta ativa e o compartilhamento de opiniões, você vai sim alçar voos maiores. Esse é o segredo do poder da equipe. Na verdade, o poder está na equipe, não é o poder da equipe. O poder é a própria equipe. É ela que faz a diferença. Mas existem ainda algumas pessoas que não perceberam isso. Acredito que vão sucumbir cada vez mais rápido à renovação do mercado. E eu quero que você escolha de que lado você quer estar. Você quer estar dentro do grupo que é substituído ou do grupo que substitui? Certo? Bom, esse é o tema. Isso é uma oportunidade porque te diferencia. Por te diferenciar, te colocar em evidência, você vai ser escolhido para o crescimento. Você vai ter que lidar com a sua vergonha de ousar, de falar, de errar. Mas não se preocupe com o que os outros vão pensar. O que os outros pensam sobre você é só o que os outros pensam sobre você. Não deixe a opinião dos outros balizar a sua vida. Persiga os seus sonhos e faça o que tem que ser feito. Que é um caminho que não costuma ser fácil, não existe atalho, mas ele é possível. Ele é atípico, mas ele é possível. E ser líder é atípico. A maioria das pessoas chega lá. Então, se você acha que isso é atípico, você está no caminho certo. Se você está fazendo coisas que a maioria não faz, você está no caminho certo. Lógico, né? Coisas positivas. Mas se você está se destacando positivamente porque você faz mais do que os outros, você está no caminho certo. Eu vi um exemplo esses dias que eu quero dizer aqui que você tem que se policiar bastante. Eu vi um rapaz muito jovem, muito novo, que entrou na empresa que eu trabalho agora, junto com mais outras pessoas que entraram com ele. São 3 pessoas. Uma que já tem mais tempo e uma outra pessoa que entrou junto com ele. Então eles dois têm ali 2 semanas de empresa, ou a outra pessoa já tem 1 ano mais ou menos de empresa, mas são recentes. E esse rapaz tá indo trabalhar super bem vestido, com camisa social, uma calça bacana, e está se destacando, porque os outros jovens da idade dele se vestem muito mais, de uma maneira muito mais informal, como se fossem ao shopping, certo? Nada de errado com isso, não tem problema nenhum. Mas ele está se destacando. E sabe o que aconteceu? Esses outros jovens que viram ele com essa roupa começaram a tentar, de maneira inconsciente, denegrir aquela virtude dele. Ele está tão bem vestido e chamando atenção, começaram a brincar com ele e falar assim: foi sua mãe que te vestiu? Que é isso? Por que você está assim? Eu fico imaginando como é que você vai para tal lugar. E eu percebi, ou pelo menos eu imagino, que ele se sentiu um pouco constrangido, porque ele se tornou uma minoria e estava sendo atacado ali. E isso vai acontecer com você. Quando você começar a se destacar e fazer o que tem que ser feito, você vai ser atacado também, vai ser atacada também. Você vai se tornar minoria e você pode questionar se o que você está fazendo é certo, porque a maioria das pessoas não faz o que você está fazendo. E é nessa hora, esse é o principal indicador, é o principal sinal de que você está sim no caminho certo. E você tem que manter a sua convicção nessa hora. Porque quando você faz isso, você vai continuar trilhando esse caminho, que não é fácil e que é atípico, mas que te leva para o sucesso, que vale muito a pena. E você vai estar sozinho ou sozinha em algum momento, porque a maioria das pessoas não vai estar entendendo o que você faz e vão te julgar. Mas o que os outros pensam sobre você é único e exclusivamente o que eles pensam sobre você. O que os outros pensam sobre você não paga suas contas, não paga a escola dos teus filhos. E o que te importa mais? Estar bem com o julgamento dos outros que não chegaram onde você deseja, ou fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja julgado, mesmo que seja ali de alguma maneira, né, colocado de lado pelos outros, mas que você está trilhando o caminho para chegar onde você sonha. Qual é a história que você gostaria, que você pretende contar na sua velhice? Fez o que deveria ou sucumbiu à pressão dos outros? Essa é uma ficha importante que tem que cair para você e você tem que tomar uma decisão, porque eu já te antecipo. Vai acontecer. Não é fácil lidar com isso. Não é fácil ser minoria. Não é fácil lidar com o julgamento dos outros. Ainda mais quando você percebe que é para te denegrir, que é pejorativo. Mas você tem que ter convicção com o teu propósito. É a constância no teu propósito que vai levar para o teu sucesso. E quando você for líder, que vai acontecer, cuidado para você não cair na armadilha, não repetir um padrão que talvez você tenha vivido, de achar que as soluções têm que vir só de você, de não escutar as pessoas.
de repente, condenar alguém que está se destacando, porque, não, mas por que você vai fazer isso? Ah, mas, entende? Cuidado para não cair nessas armadilhas. É isso que faz a diferença. Esse é o jogo de alta performance. O poder está na equipe. Quer ser um líder de alta performance? Olhe para a tua equipe. Quer ser amanhã, quer se tornar um líder de alta performance amanhã? Seja um membro da equipe que se destaca e que fomenta essa crença de que você não está ali para apertar botão. Também está, mas não só. Você se capacitou, você é inteligente, você tem capacidade analítica, então coloque esse valor na mesa, agregue valor. Não deixe isso só com você. E essa armadilha é a armadilha que eu vejo 90% das pessoas caindo. Eu não falei nada de novo, falei bastante coisa óbvia. E por mais que seja óbvio, é super difícil de encontrar alguém que representa o que eu descrevi aqui hoje. Acontece, mas são 10% das pessoas. E é por isso que eles ou elas estão crescendo e talvez você ainda não. Porque você precisa virar essa chave. E se você já virou essa chave e está se destacando, em algum momento, ser diferente, ser julgado, ver as pessoas falando de você no corredor te incomodou, não se incomode com isso. Porque esse é um dos maiores indicadores de que você está no caminho certo, de que você vai crescer. E cresça sabendo que a sua força, o teu poder está na união do conhecimento, da inteligência coletiva das pessoas que te cercam. Mesmo que você ainda não seja um líder formal das pessoas, mas você pode exercer uma liderança informal. Talvez você seja uma pessoa que tem 3, 4 pares contigo e o teu líder não tem essa habilidade, essa competência para fazer o que eu disse aqui hoje, de escutar, de somar as inteligências para gerar soluções. Mas você pode assumir essa liderança informalmente. Quando surgir um problema, senta com eles, conduz ali um bate-papo, uma reunião, onde todo mundo vai contribuindo e formem uma solução que é muito melhor do que a solução individual de cada um. E leve essa solução, peça a responsabilidade para implementar junto com eles. Implemente, faça a diferença. E aí tem um outro tema, né, que eu já falei algumas vezes, vou falar outras, não é hoje, mas saber mostrar o que fez. Essa é uma outra competência de quem cresce, de quem é promovido, de quem alça cargo de liderança. Não mostrar como a maioria mostra. É saber mostrar de uma maneira diferente, saber vender. É escolher bem a embalagem do que você usa. Mas essa é uma outra competência, é um tema super interessante, super legal, mas é para outro dia. Para hoje, eu quero que você leve essa mensagem. O poder da equipe, a soma da inteligência coletiva é muito maior que a sua. O bom líder não é aquele que sozinho é um oráculo que responde tudo, mas é aquele que, junto com a sua experiência, soma os conhecimentos e experiências das outras pessoas da equipe e escuta eles, bate um papo, toma uma decisão junta, ou mesmo que sozinho, mas influenciado pelo que escutou das outras pessoas e assim toma uma decisão muito melhor. É aquele que não faz as pessoas só ficarem executando ações, mas coloca eles para pensar. Porque quem quer crescer gosta de pensar e usar a cabeça, usar a mente. Quem não usa a mente fica frustrado. Ou vai embora, ou fica decepcionado e não entrega mais nada. Enfim, não é o seu papel como líder. Certo?